Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota aí dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aqui no desenvolvimento de conteúdos para vocês, tá bom? E hoje nós vamos explicar, tirar uma dúvida que é muito comum, né? O que vem a ser e o que é o Plano Safra, né? E qual a sua importância para o agronegócio e para o advogado que atua dentro do segmento, tá? Então, primeiro ponto aí que a gente precisa esclarecer é que o crédito rural público é uma política pública de Estado, tá? Então tem previsão no artigo 187 da Constituição Federal como sendo um dos instrumentos de política agrícola, e na Lei de Política Agrícola também há previsão do crédito rural como um instrumento da política agrícola, ou seja, o Estado se utiliza dessa ferramenta para fomentar o desenvolvimento da produção agrícola, pecuária e etc, né? Então esse é o primeiro ponto. Sendo o crédito rural uma política pública de Estado, o crédito rural, ele por sua vez tem alguns benefícios se comparados com o crédito bancário tradicional. Então, ele tem encargos financeiros menores, né? Existe a previsão, por exemplo, da possibilidade do alongamento da dívida rural. Então, existem mecanismos e existem benefícios para o produtor rural que se utiliza do crédito rural público, justamente porque isso é uma política pública. O dinheiro, inclusive, entre aspas, é mais barato, tem encargos financeiros menores para fomentar o setor, certo? E aí, alguns encargos financeiros são previstos em lei. Por exemplo, os juros de mora, tem previsão de 1% ao ano, é o juros sobre o atraso, quando ocorre o atraso no pagamento, o crédito rural permite a incidência de apenas 1% ao ano de juros. A multa, previsão de multa de 2%, também decorre de lei. Agora, os juros remuneratórios, que é aqueles que servem para remunerar a operação, esses não têm previsão legal, e sim no Plano Safra, que é lançado ao final do mês de junho de cada ano, para que ele possa valer no biênio seguinte. Então, por exemplo, agora nós estamos sobre a vigência do Plano Safra 24-25, que ele começou em 1º de julho a valer, e ele vai até o último dia de junho de 2025. Então, ele tem uma duração de 12 meses, mas que começa na segunda metade de 2024 e vai até a primeira metade de 2025 e assim por diante. Em junho de 2025 vai ser lançado o Plano Safra 25-26, perfeito? E por que os juros remuneratórios são previstos no Plano Safra e não em lei? Porque, como o crédito rural é uma política pública, todo ano há uma verificação por parte do Ministério da Agricultura e do Conselho Monetário Nacional de qual segmento e qual linha de crédito precisa de mais auxílio para o produtor, ou seja, qual linha de crédito há mais necessidade por parte do produtor. E aí, sobre essas linhas de crédito que há mais necessidade, em que há maior necessidade, haverá incidência de juros especiais, ou seja, eles serão ainda menores. Então, um grande exemplo é os juros sobre a linha de crédito de comercialização, principalmente para a construção de infraestrutura de armazenagem. Por quê? Porque existe um gargalo no país com relação à armazenagem. O país produz muito mais do que tem capacidade de armazenamento. Então, dentro da política agrícola, o que se faz? Libera-se crédito para construção de infraestrutura de armazenagem por um valor, juros remuneratórios menores. Então, nos anos safra, nos planos safras, tem essa previsão de juros menor para a contratação de crédito de comercialização, certo? Por conta do incentivo que é feito anualmente. É feita uma análise criteriosa
para entender qual é a maior necessidade e em cima do plano safra é dado um incentivo. Então, todo ano safra, há a publicação dos juros remuneratórios que serão aplicados nas operações de crédito rural com recursos controlados. Tá bom? E por que isso é importante para o advogado? Porque se o banco, ao liberar o crédito, não observa os limites dos encargos financeiros previstos ali no plano safra, há uma ilegalidade na contratação do crédito rural. E isso poderá ser revisto tanto numa ação revisional de operação bancária, como em eventual cobrança, execução bancária contra o produtor rural. É possível até mesmo buscar a extinção do processo por ilegalidade na formação do título, na hora da formação do título executivo, porque não observou o encargo financeiro, juros remuneratórios previstos no plano safra anual. Então, o plano safra é muito importante, primeiro para o produtor, que prevê e traz um incentivo para aquelas determinadas linhas de crédito, e para o advogado, porque ele vai verificar qual que é o limite passível de aplicação de juros remuneratórios naquele ano da contratação do crédito. Perfeito? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente dê continuidade aí nos nossos conteúdos, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.